Boa noite, turma. Eu vou falar um pouco sobre os tópicos, instrumentos metodológicos que orientam a prática pedagógica. Após uma observação sensível e atenta a todos os detalhes, inicia-se o planejamento, que ao revisitar o olhar, a partir da reflexão exercida nos registros, nos guiará e nos mostrará caminhos para a continuação, avaliação, como um processo contínuo e de aprendizagens. O outro tópico que eu vou falar um pouquinho é sobre a observação. Na observação não entram só imagens, entram também os elementos culturais que se escrevem nos processos cotidianos. Para observar, é preciso ter perguntas e duvidar das suas respostas. Em outras palavras, o professor precisa saber o que vai observar, para poder direcionar o seu olhar para o que deve ser visto. Somente assim, a observação se constitui como ferramenta do trabalho pedagógico. Boa noite, turma. Eu vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho e vou falar um pouco sobre avaliação em diferentes concepções de educação. Freire, ele diz que a educação ela deve ser pensada e avaliada. E para ele, existem três tipos de concepções. Uma delas é a concepção autoritária. A concepção autoritária é aquela em que o professor ele deve ter um domínio total dos conteúdos que vai ser abordado em sala de aula. E para ele, um bom aluno é aquele que sabe a matéria. O aluno ele não deve fazer perguntas desnecessárias, que não seja do conteúdo que esteja sendo abordado em sala de aula. E assim dificultando cada vez mais essa socialização entre professor e aluno. E a concepção espontaneista, ela possibilita ao aluno o direito de produzir sua própria criação, ou seja, ele mesmo pode fazer sua formação. E o professor, ele deve ajudar, ele não deve intervir em nenhum momento, porque ele está ali como um mediador de conhecimentos. Então, o que ele puder para facilitar esse desenvolvimento de aprendizagem, ele necessita ajudar.
Também vou falar um pouco sobre a concepção democrática. Essa concepção democrática, ela não exige nenhum tipo de avaliação de padrão, pois ela, ela necessita de grupos, de socializações, que seja uma avaliação da sociedade com um determinado sujeito. Bom, segundo Martins, a avaliação, ela deve ser questionada, ela deve ser investigada, analisada, para que assim se tenha resultados importantes do educandos a refletir. Assim, para ele, baseados em avaliações, né, que faça com que o educando ele venha pensar e refletir. Eu vou falar um pouco também sobre avaliação e planejamento inter-relações. Um pouco sobre a avaliação inicial. A avaliação inicial, ela se dá por muito importante, porque é nela em que o professor pode avaliar o grau de aprofundamento do seu ensino. E já a avaliação formativa é aquela avaliação em que o professor ele vai ter um parâmetro de informações que ele vai juntando, né, adquirindo, e assim ele pode planejar uma segunda opção, se caso for necessário, sobre o desenvolvimento da criança. E um pouco sobre a avaliação somatória. A avaliação somatória é aquela que analisa todos os resultados de aprendizagem e saber sobre a soma de todas as informações, as expectativas que foram formadas e alcançadas durante todo o período de aula. Boa noite, meu nome é Débora e eu vou falar sobre avaliação contínua. O que seria a avaliação contínua? É um método de avaliação do aluno, ele é avaliado por inteiro. Ou seja, a avaliação não será somente ao final de um bimestre. A avaliação será feita em um processo, vai ser um processo avaliativo. O aluno será avaliado constantemente o aluno será avaliado. E o replanejamento, ele acontece através de um fazer pedagógico, pela busca do que queremos e ainda não temos. Estará presente no cotidiano vivido pelo educando e com isso a reelaboração. Síntese, ela fala um pouco sobre planejamento. E o que seria? O ato de planejar, ele necessita de um olhar de dentro da realidade em que o educando está inserido, né? O planejamento, ele é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, não. Ele deve ser um ponto de partida. Um está ligado ao outro, né? O planejamento. Necessitamos de um planejamento. As aulas, elas têm que ser planejadas. E, acima de tudo, replanejadas. Que nem tudo sai como a gente quer, né? Sempre tem que fazer algumas mudançazinhas. Como agora nessa pandemia, todos os professores tiveram que se replanejar. Tiveram que se refazer novamente. Todos os métodos avaliativos, o método de ensino, tudo foi mudado, né? E até a avaliação, né? Que deve ser constante a avaliação e deve ser usado outros métodos avaliativos, não só em provas.